Senhores vereadores, vereadoras presentes, boa tarde a todos e a todas. Eu peço aos vereadores presentes que possam se posicionar para receber os nossos convidados que irão compor a mesa. Convido para compor a mesa Marcos Salles, secretário municipal de Serviços Públicos, se estiver aí. Não se encontra. Não, eu sei. Flávio Ortega, coordenador da Divisão de Fiscalização e Posturas. Ocupar a mesa, por favor, Flávio. Podem se posicionar? Gostaria de registrar aqui a presença Ricardo Mutiaroni, presidente da Associação dos Bares e Restaurantes Similares. Também registrar a presença Renildes Dantas de Almeida, presidente do Sindicato dos Contabilistas, e também do Dr. Juarez Francisco Vinhas, que é o representante da 25ª subseção da OAB de Minas Gerais. Cumprimentar os vereadores presentes, vereador Marcos Tadeu, vereador Joaquim, vereador Jonei, vereadora Maria José Escaciotti, vereador Tiago Cavelanha, vereador Paulo Tadeu, vereador Rogério Carrillo. Cumprimento aqui ao meu lado Flávio Ortega, também neste ato, representando o secretário municipal de Serviços Públicos, Marcos Salles. Esclarecimento sobre os objetivos dessa audiência pública. As audiências públicas, com duração de até 4 horas, elas são realizadas para dar oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral e também possibilitar a participação popular no processo legislativo. Esta audiência é para discutir o processado legislativo de número 23 de 2016, projeto de lei complementar que altera, revoga e consolida a lei número 2427, de 11 de julho de 1976, que instituiu o Código de Posturas Municipais de Poços de Caldas. Quem não se inscreveu, mas deseja apresentar propostas ou perguntas durante esta audiência, poderá se manifestar por escrito, através do formulário que será distribuído. Os trabalhos estão sendo transmitidos pela internet, através do portal da Câmara, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Sugestões ou perguntas também podem ser enviadas pelo Facebook. Após o encerramento, o áudio e o vídeo de todos os trabalhos ficam disponíveis no site da Câmara. Também registro a presença do Ricardo, vereador eleito no último pleito eleitoral, bem-vindo. E dizer que, antes de nós iniciarmos o trabalho, já há mais de um ano, nós abrimos no site da Câmara um ícone para as propostas, para que a comunidade já pudesse estar participando e fazendo suas sugestões. Então, a Câmara Municipal fez o seu papel nessa importante lei complementar, e dizer também que nós fizemos a estrutura, o arcabouço dessas alterações da lei complementar em parceria com o Executivo, visto que é muito importante a discussão do Legislativo com o Executivo neste processo. Isso dá uma tranquilidade muito grande, porque é um trabalho conjunto. E as oportunidades foram dadas aí à população há mais de um ano também, tanto para entregar aqui, com físico,
mas também pela internet. E hoje nós estamos aí cumprindo com a determinação legal da audiência pública. Vamos, então, iniciar. O pronunciamento será da vereadora Maria José Escaciotti de Souza, que é a relatora. Dizer também, esclarecer que é um projeto de todos os vereadores, né? Todos os vereadores são autores deste projeto. Vereadora Maria José Escaciotti, então, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores assessores da casa, público presente e quem nos assiste pela internet, uma boa tarde. Estamos reunidos para esta audiência pública, que é um preceito legal para a futura aprovação do Código de Posturas de Poços de Caldas, que completou em 11 de julho deste ano 30 anos. Importante destacar que nossos políticos, de uma forma, vamos dizer, até pioneira, o instituíram antes da Constituição Federal de 1988, quando o município voltou a ter papel de destaque, com competências cada vez maiores e crescendo significativamente a importância das posturas municipais. Muitas reformas foram propostas ao longo destes anos, mas o conteúdo ainda apresenta exigências que estão ultrapassadas e que precisam ser corrigidas. Nós temos exemplo, inclusive, da necessidade de caiação, não é, Flávio? De estabelecimentos e residências a cada 5 anos. Também estão sendo excluídas as disposições que passaram a constar do Código de Vigilância Sanitária e em Saúde, conforme o parecer de nossas assessorias. Mas, afinal, o que é e o que consta de um Código de Posturas? Posturas municipais compreende um instrumento jurídico constituído por um conjunto de normas que regulam a utilização do espaço e o bem-estar público, sendo o principal órgão mantenedor do nível de qualidade de vida urbana do município. E vamos acrescentar o rural, já que nele também consta. São conteúdos deste código, desde a necessidade das infrações para aqueles que não cumprem, das multas, penalidades, formas de defesa, mas, notadamente, esses são os conteúdos que hoje estaremos discutindo. Limpezas de terrenos, higiene das habitações, higiene das vias e logradouros públicos, do controle da água e de resíduos, do controle do lixo, da estética urbana quanto a muros, cercas e passeios, dos veículos de publicidade e propaganda, da estética das edificações, quando diz respeito a toldos, mastros, pichações, da utilização das vias e logradouros públicos, desde uma instalação de lixeiras até outros equipamentos urbanos necessários, da arborização, da execução de serviços em vias públicas, nos imóveis particulares, da conservação de estradas e caminhos rurais, do fechamento de vias públicas para a realização de eventos, permissão nas vias e logradouros públicos de eventos especiais, colocação de mesas e cadeiras, bancas de jornal e revista, o compõem, do comércio ambulante, e importante a questão sobre o sossego público, a ordem pública e sobre o trânsito público e funcionamento dos estabelecimentos em geral. Este é um sumário, não é, dos assuntos que iremos tratar. São, ao todo, nesse processado, 253 artigos que normatizam as posturas municipais afetas aos assuntos citados e que permite uma vida com mais qualidade entre todos os participantes, população, empresários, próprio governo, nas suas instâncias. É uma obrigação administrativa a ser cumprida e tal responsabilidade recai sobre a Câmara Municipal, pois o poder de polícia reparte-se entre legislativo e executivo. Este só pode agir se houver a lei,
sendo dever da Câmara Municipal estabelecer as regras legais e cobrar do Executivo a sua aplicação. Gostaria de destacar aqui o trabalho dos vereadores, que não mediram esforços para participar de muitas reuniões, onde foram lidos e discutidos cada um desses artigos, parágrafos, incisos que o compõem, inclusive para que nesta audiência ainda possamos ouvi-los mais uma vez, e que acima de todos os pedidos, e que às vezes traziam até privilégios particulares, antes de tudo, nós trabalhamos pela nossa cidade, por Poços de Caldas, mas com a capacidade de ouvir todos os segmentos da sociedade. Agradecer a todas as pessoas que trouxeram e oficiaram-nos aqui, as suas sugestões, as suas necessidades, que às vezes atingem o bairro onde eles moram. Agradecer a todas as instituições representativas dos empresários, Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, e Associação Poços Caldense de Bares, Restaurantes, Lanchonetes e similares, nas pessoas dos seus diretores, o senhor Márcio e o senhor Ricardo Mutiaroni aqui presente, que trouxeram e participaram dessas nossas reuniões. Agradecer a todos os nossos assessores que acompanharam com sua experiência e memória legislativa, porque aqui é a Casa das Leis, notadamente a Cristina, a Vanessa, Milena e ao doutor Hernani Maran. E, finalmente, explicando que, após esta audiência, momento de questionamentos, apresentação ainda de sugestões, propostas de mudanças, a comissão terá o prazo de até 30 dias, coisa que não vamos levar diante do adiantado do final do ano, e o Código de Posturas entra em pauta na ordem do dia para sua votação, em um primeiro turno, com um prazo de 15 dias para a sua segunda discussão. Portanto, desejando a todos aqui uma profícua discussão, com a certeza de que Poços de Caldas recebe desta Casa um Código de Posturas que contribuirá para a utilização de espaço e bens públicos e privados em sintonia, possam atender os requisitos de uma cidade cada vez mais justa e sustentável. Parabéns a todos, parabéns à mesa diretora e parabéns à população de Poços de Caldas, que após a votação esperamos realmente responder aos seus anseios nas posturas municipais. Uma boa tarde a todos. Obrigada, vereadora Maria José Scacciotti. Gostaria também de registrar aqui a presença do vereador Antônio Carlos e o vereador pastor Valdir Sementilho. Também do vereador eleito no último pleito eleitoral, Gustavo Bonafé, bem-vindo. Vamos, então, passar agora ao pronunciamento dos inscritos. O primeiro inscrito é o José Paulo, nosso sócio aqui, José Paulo? Da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, para as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos vereadores. Quero dizer que, depois que a professora Maria José fez explanação de todos os itens que serão debatidos e estudados para o Código de Posturas, a gente tem que enaltecer o trabalho de todos os vereadores e reconhecer o esforço de cada um e dizer que a associação realmente, a Associação Comercial, o Sindicato Comércio, a Associação de Bares ali, através do Ricardo Mutiaroni, que eu espero que depois também possa usar da palavra para reforçar, a gente vem no sentido de exatamente colaborar, no sentido exatamente de mostrar à comunidade, através dos seus representantes legais, no caso dos senhores e senhoras, que é necessário que nós tenhamos uma cidade organizada, uma cidade
limpa em todos os sentidos, é preciso, às vezes, que a gente seja um pouco duro em certas críticas ou mesmo afirmações, quando tratamos de ambulantes, quando tratamos de FEARPO, que sempre foi uma luta da associação comercial no que diz respeito à questão dos produtos industrializados lá dentro. Eu comentava agora há pouco que a associação sempre foi e sempre será parceira, e reconhecemos os verdadeiros artesãos da cidade. Isso eu pessoalmente já fiz questão. Eu participei de uma comissão, eu comentava com a vereadora Maria José agora há pouco, eu participei de uma comissão lá na Secretaria de Turismo, que era para organizar a FEARPO. E eu não quis continuar porque colocaram 32 membros da FEARPO e apenas 2, eu e um representante do Sindicato do Comércio, e tudo que nós dizíamos lá eles não concordavam e eu estava vendo que não ia dar certo daquela forma. Eu coloquei para eles que a associação era a favor e sempre será a favor dos verdadeiros artesãos, aqueles que trabalham com material, que manual. Esses são nossos artistas, nós temos que preservá-los. Mas nós precisamos urgentemente de tomar medidas com relação aos produtos industrializados lá dentro. A questão dos ambulantes, eu tenho hora que eu tenho dó desse rapaz aqui do meu lado, o Flávio, porque às vezes fim de semana eu estou dando em cima dele. Flávio, por favor, Flávio, ali, aqui, constantemente, ambulantes abusando. Sabe o que a gente fica mais chateado? Os ambulantes que vêm de outras cidades, e se vocês não sabem, param os caminhões em algum lugar aqui da cidade, algum ponto do centro, distribui para o seu pessoal que não é daqui, e aí vai, principalmente alimentos, não tem fiscalização por parte, ao contrário do que acontece com o nosso comércio, né, Ricardo? O constituído, no caso de alimentos, que é constantemente sendo fiscalizado com justiça por parte da vigilância sanitária, mas um pessoal que vende produtos sem procedência, sem saber a procedência, sem saber a questão de pagamento de impostos, empregos, tudo isso aí a gente precisa solicitar a compreensão dos senhores quando a gente vem falar, quando a gente vem sugerir, por favor, nós precisamos que vocês vejam isso, porque a cidade só pode crescer em todos os aspectos, mas principalmente econômico, se ela tiver um comércio forte, uma indústria forte, uma agropecuária forte, um turismo forte. E para isso nós precisamos acabar com certos, com esse tipo de comércio ambulante, produto industrializado na FEARPO. Eu protocolei aqui no dia 14 de maio de 2015, está nas mãos da vereadora Maria José, as propostas da Associação Comercial. E aqui a gente coloca, por exemplo, a questão de que a Secretaria de Serviços Públicos, ela deve deve enxugar a Secretaria de Serviços Públicos, porque ela está cheia de atividades que não competem a ela, às vezes as coisas até relacionadas à saúde. Então nós pedimos que realmente seja enxugado a questão do trabalho e incumbências, hoje destinadas à Secretaria de Serviços Públicos, e ampliar e profissionalizar a fiscalização do comércio ambulante, que denigra a imagem da cidade, subtrai receitas, empregos, etc., e que consideramos importantes e necessários para que a Prefeitura mantenha o controle da situação. As propostas vedar qualquer autorização para novos ambulantes. Eu acho o seguinte, às vezes se tem uma maneira política aí de resolver um negócio, vamos dar uma autorização. E a gente tem tido problemas com esse negócio de autorizações dadas no passado. Aí essa autorização, se a pessoa falece, ela passa para outro. Isso é um grande erro. Nós não podemos conceder a autorização para novos ambulantes. Licenças concedidas no passado que perderiam a validade a partir do momento em que o titular deixasse de exercer a atividade, independente do motivo.
apreensão de todo o material exposto. O que acontece? O Flávio sempre me fala, ele pode, pelo atual código, professor Maria José, ele pode apreender o que está na mão do ambulante. Se tiver um carro lotado de mercadorias do lado, ele não pode fazer nada, isso é um absurdo. Então temos que corrigir isso no novo código. E também a questão do veículo, que está com o material. Finalizar também a questão das feiras. Nós conseguimos, a Câmara, muito tempo atrás, hoje nós temos aqui alguns vereadores que faziam parte, o vereador Antônio Carlos, eu não me lembro se o Paulo Tadeu era prefeito na época, na ocasião, que nós trabalhamos junto uma lei que restringiu a questão de feiras no município, que era um absurdo, feiras que vinham de outras cidades, de fabricantes sem nota fiscal, utilizando dependências aí de entidades, clubes, e nós conseguimos regularizar essa situação com trabalho e dedicação da Câmara. Quero aqui prestar, eu não me lembro se eu estou esquecendo, mas eu me lembro do vereador Antônio Carlos, da época, eu acho que o senhor Paulo Tadeu, se não me engano, o Lical, verdade, o Lical, o vereador Luiz Carlos. Então, nós precisamos insistir nessa lei, que ela seja cumprida também. A fiscalização diária contra o comércio ambulante na região central e vias de acesso à cidade. Eu comentava com o Flávio, final de semana, por exemplo, tem havido dificuldades. Para isso, a Prefeitura tem que investir nessa questão, contratar mais fiscais, profissionalizar o trabalho deles e contar sempre com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, porque eles têm sido agredidos aí. E isso é uma coisa que a associação tem batalhado muito com respeito a isso, com a Polícia Militar. E eu quero falar também, nós falamos também a questão de carro de som, que tem aí um protocolo do Sindicato Comércio, pediria depois que fosse analisado, poluição sonora, calçadas, que é um problema antigo, que a Associação Comercial já discutiu várias vezes, já debateu o assunto, propaganda, panfletagem, fachada de lojas e prédios. E essa questão de mesas e cadeiras, eu pediria depois que o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, o Ricardo Mucciarone, ele vai fazer um posicionamento. Aliás, ele me disse que já entregou à comissão as propostas da associação, e a Associação de Bares é parceira da associação, tanto que ele faz parte do conselho lá da Associação Comercial. Eu só queria colocar aqui a questão dos toldos. Abuso por parte de alguns comerciantes que não deixam as mesas e cadeiras no espaço devidamente demarcado, e toldos que alguns costumam abusar e fazer do toldo uma extensão do seu estabelecimento. E é o que o Ricardo falou, colocou na documentação e que a associação apoia. Aí tem que haver realmente uma fiscalização dura por parte do município, com o auxílio da polícia, da Guarda Municipal, e que esses comerciantes que continuam abusando sejam punidos e que não atrapalhe principalmente a circulação dos pedestres e da população em geral. Eu estou sem o tempo aqui, presidente. Fique à vontade, José Paulo. Não, eu já vou encerrar. Se quiser fazer mais consideração? Não, eu já vou encerrar. Eu quero só reforçar a parceria da Associação Comercial com essa casa, presidente. Queria lhe agradecer muito a atenção durante todo o tempo que a senhora foi presidente, o Paulo Tadeu quando foi presidente, os demais vereadores, todos aqui, tudo que a associação sempre precisou discutir, falar. Eu quero deixar meu agradecimento, o meu carinho, inclusive o reconhecimento por parte daqueles que não foram reeleitos, mas o nosso reconhecimento, se a senhora me permite, a sua pessoa, enquanto presidente, que discutiu conosco lá na associação vários pontos, o pastor Valdir, o Rogério Carrilho, Paulo Tadeu, o Tiago Cavelanha, o Antônio Carlos, a professora Maria José, Jonei, o Joaquim, também até os que estão faltando, o vereador Flávio, o Rogério Andrade, o Marcos Sansão. Por quê? Você achou que esqueci? Não esqueci. É que eu ia mencionar que o Sansão também
foi secretário de Serviços Públicos e colaborou muito conosco, o vereador Lical e o professor Zé Maria. Eu queria deixar realmente um agradecimento a todos e dizer que a Associação Comercial sempre pensa na cidade de Poços de Caldas, no bem da comunidade, não em si, nos seus objetivos pessoais. Eu queria que sempre que vocês, quando a gente estivesse debatendo esse assunto aqui, que fosse tido isso em consideração. Muito obrigado, desculpa o tempo estourado. Obrigado. Paulo, nós é que agradecemos a parceria, a participação efetiva da Associação Comercial em todos os processos da Câmara Municipal. Gostaria de registrar a presença do prefeito eleito, Sérgio Azevedo, que se encontra aqui conosco. Bem-vindo, Sérgio. Gostaria de convidar, então, para ocupar a tribuna, a cidadã inscrita Patrícia Chagas, para as suas considerações. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todo o público presente. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e poder participar, de alguma maneira, parabenizá-los por essa questão, por essa implantação, renovação dessa lei do Código de Posturas do município. E como cidadã, tendo trabalhado por mais de 10 anos com pessoas com deficiência, eu gostaria de trazer algumas questões e gostaria que elas fossem analisadas com o mesmo carinho que vocês criaram e analisaram e estão ainda colocando em plenária o Código de Posturas. Tendo trabalhado durante todo esse tempo e acompanhado pessoas com deficiência, é muito difícil o trânsito da pessoa com qualquer tipo de deficiência, sendo ela cadeirante, sendo ela com deficiência auditiva e principalmente com a deficiência visual. O deficiente visual, ele usa a parede como referência e tem sido um tanto quanto difícil o trânsito dessas pessoas pela nossa cidade, porque ele usando a bengala e a parede como referência, nós temos encontrado paredes próximas, bem próximas aqui da casa, onde temos todo o material de lojas expostos acima, no rumo da nossa cabeça. Então, se eu uso a bengala e a parede como referência, quando eu vou passar, eu não tenho noção, como deficiente visual, que aquilo vai me causar um ferimento no rosto, nos olhos, que embora eu não use os olhos para enxergar, eles são úteis. Então, tem machucado os deficientes. Eu já ouvi de algumas pessoas que é muito difícil vermos deficientes andando pelas ruas. É muito difícil, porque há poucos anos eles vieram, todos que estamos aqui podemos atestar isso, eles vieram para o meio da sociedade, mas a cada dia se torna mais difícil o trânsito dessa pessoa com deficiência. Eu foco muito na visual, porque tendo trabalhado com todas elas, a visual é a mais difícil. Também a questão dos cadeirantes, pedi que fosse colocado, enfatizado, que toda calçada tivesse uma rampa de acesso, porque é muito difícil um cadeirante ele ter que subir aquele degrau. Então, eu trouxe algumas coisas, junto também com o seu Carlos, que também luta nessa causa, né? Algumas dificuldades, que são os canteiros na calçada, que são as mesas e cadeiras na calçada. Infelizmente, o deficiente usando a parede e ele tendo mesas e calçadas encostadas na parede ou mais próximas ao centro, ele não passa, ele vai cair, ele vai se machucar. Uma tela de proteção nas bocas, nos bueiros, né? Porque se eu vou falar novamente do visual, se a bengala entrar nesses detalhes, ele vai cair, ele vai quebrar, e ele vai quebrar a bengala também, ele não volta para casa, porque a bengala é os olhos do deficiente visual. Os toldos que vão se encaixar também nessas coisas colocadas nas lojas, que elas colocam em exposição do lado de fora da sua loja. Isso não adianta eu, como cidadã, pedir, eles não retiram. E vocês vão ter
a comprovação do que eu falo passando nessas ruas e prestando atenção nesses detalhes. Todo o material é exposto do lado de fora. Os toldos, né, eu falei, esses materiais, e a respeito das faixas táteis. As faixas táteis, várias vezes, eu não trouxe fotos, mas muitas vezes nós vemos carros parados em cima das faixas táteis. Se a faixa tátil está ali, é para a locomoção de uma pessoa com deficiência, não é para ela ser usada para parada de carro em cima da calçada, né? Então, eu trouxe esses pedidos, né? Há pouco tempo nós tivemos uma pessoa com deficiência visual que caiu no rio, e eu sei que uma barra de proteção é um tanto quanto difícil colocarmos uma barra de proteção, uma guia, em todos os rios de nossa cidade. Mas se nós fizermos igual a Avenida Santo Antônio, que tem uma plantação, ela segue o rio, eu, como deficiente visual, eu vou sentir com a minha bengala e eu vou me afastar. Então, não é uma coisa difícil da gente fazer, né? Então, eu gostaria de trazer isso, agradecer pela oportunidade e pedir que esse assunto, que esses pequenos detalhes que para nós, como videntes e como pessoas que não temos esse tipo de deficiência, pode ser uma coisa pequena, mas que na vida deles vai garantir um futuro melhor, e nós vamos conseguir, com isso, concretizar a inclusão e a verdadeira acessibilidade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Tenho certeza que os vereadores das comissões irão analisar com muito carinho essas suas colocações. Convido agora a cidadã Selma Regina Costa para que ocupe a tribuna. Não se encontra? Tem. Passo agora a palavra, então, ao Flávio Ortega, para suas considerações. Flávio, se quiser falar daqui, você que sabe. Obrigado, presidente. Boa noite, senhora presidente, na qual eu saúdo a todos os vereadores, autoridades aqui presentes e a população de uma forma geral que, atendendo ao pedido da audiência pública, veio trazer as suas manifestações, suas sugestões para alteração e renovação do Código de Posturas. É uma satisfação pessoal muito grande fazer parte de todo este processo, o qual visa a atualização do Código de Posturas do município. Talvez o Código seja a lei mais presente no dia a dia do cidadão poço-caldense, porque todos nós, cotidianamente, nos deparamos com alguma irregularidade inerente ao nosso Código. Portanto, neste momento, seria interessante compartilhar com todos como surgiu o texto base desse processado. Na administração do então prefeito Dr. Sebastião Navarro, foi solicitado um estudo para atualização da Lei Municipal número 2427, de 1976, o Código de Posturas. A mesma aqui discutida. Naquela oportunidade, foi criada uma comissão. A comissão foi presidida pela procuradora municipal, doutora Verusca Boccoli, onde participaram a Ilha Merola, da Vigilância Sanitária, eu participei e nosso antigo coordenador, que era o Cláudio Martins, colega já aposentado. Mediante a compilação e leitura de diversos códigos de outros municípios, juntamente com o nosso, estudamos cada artigo, buscando o texto mais adequado à realidade do nosso município. Chegamos ao final do estudo com um código estritamente técnico. Neste ano, por iniciativa da doutora Regina Sioff, para colocar em prática essa atualização, tendo em vista que em diversas audiências anteriores nesta casa foi-se discutido o ano do Código de Posturas de 1976. Houve uma transformação muito grande, inclusive da sociedade, até os dias atuais.
Então, a necessidade de adequação do nosso código. Estudamos cada artigo, buscando o texto mais adequado à realidade. Para colocar em prática esta atualização, a doutora Regina solicitou ao Executivo Municipal a indicação de uma nova comissão para que pudesse realizar os estudos, para que pudesse chegar neste momento de proposição do projeto de lei. O Executivo Municipal novamente me indicou, juntamente com a assessoria técnica desta casa, e após a análise da assessoria técnica desse estudo que havia sido anteriormente feito, chegou-se à conclusão que seria uma boa partida para o início das discussões. Pelo que eu sei, esse estudo, né, não é um anteprojeto ainda, né, ainda é apenas um estudo, já passou pela comissão da relatoria da... É um projeto. Já é um projeto. É um projeto que está sendo analisado pelas comissões. Exatamente, mas já passou pelas comissões, que houve apenas alterações técnicas, e chega aqui nesse momento para que se possa ouvir a nossa comunidade e que se possa ouvir todos os representantes das atividades que são inerentes ao Código de Posturas. E é muito importante essa apresentação das necessidades, porque nem sempre o poder público ele tem acesso e sabe de todos os problemas. Então é muito interessante, porque a hora de participar, a hora de trazer sugestão é agora, para que possa haver o debate e que as comissões dessa casa possa realizar o texto final. Eu, de antemão, eu já me coloco aqui à disposição de todos, faço uma menção especial aos meus colegas de trabalho, aos agentes fiscais que juntamente comigo também realizaram esses estudos, tá? E que nós também apresentaremos a nossa sugestão técnica, mesmo em cima desse texto base. E mesmo não sendo competência do agente fiscal legislar, eu acho que a fiscalização, no momento desse, não poderia se furtar de colocar a sua experiência e a prática da fiscalização no dia a dia, num momento desse. Então, senhora presidente, eu trouxe aqui um código em cima desse estudo, mais um estudo que todos os fiscais que nós nos debatemos, ficamos quase 15 dias debatendo em cima disso, porém são apenas mudanças técnicas, não é nada, não influenciamos nenhuma atividade, apenas mudanças técnicas e que facilitaria o nosso dia a dia na fiscalização. E eu já me coloco aqui à disposição. Protocolou? Já protocolou? Está comigo. Para protocolar? Para protocolar. Tá, por favor, protocolar. Eu já apresento para anexar o processado. E me coloco à disposição de todos. Obrigada, Flávio. Por favor, protocolo para a gente, para que a gente possa anexar ao processado, para que as comissões possam estar analisando, então, essas sugestões técnicas. Bem, só por uma questão aqui de informação e justiça, quando o Zé Paulo falou na lei de disciplina e realização das feiras e exposições do município, essa lei é a lei número 6.185, é uma lei de autoria do vereador Antônio Carlos. Na época, o prefeito, isso foi em 1996, o prefeito era o Luiz Antônio Batista, que foi quando disciplinou a realização das feiras e exposições no município de Poços de Caldas e da Altas Providências. É uma lei que se encontra em vigor, né? É importante apenas para a informação dos senhores e senhoras. Até o presente momento, não chegou nenhum questionamento aqui à mesa da plateia. Não havendo nenhum questionamento, eu achei até que haveriam muitos questionamentos, muitos debates, mas eu vou então passar a palavra aos nossos vereadores. Primeiro inscrito, vereador Johnny.
Segundo, vereadora Maria José. Senhora presidente. Oi? Não vi. Desculpa. Tchau. Pode ser? O senhor pretende falar primeiro, o Jonei abre mão. Se o senhor precisar. Vereador Jonei. Senhora presidente, vereadores, Ortega, demais participantes. Eu queria perguntar ao Ortega, há uma polêmica muito grande na cidade quanto aos carros de sons, quanto à fiscalização, sabe? Então, gostaria de saber de você a respeito do que está sendo feito, o que pode vir pela frente, porque a cobrança é demais. A população clama por aparelhos de som ligados em lojas, que tem que ficar um pouco recuado. Quanto também a uma coisa que eu queria saber de você, seu posicionamento sobre as lixeiras. Se pode persistir, ou melhor, tem como amparar as casas, as construções terem suas lixeiras próprias para evitar que os lixos fiquem jogados, espalhados pela rua, trazendo transtornos, não só para a população, como também pelos lixeiros, pelos animais que derrubam esses lixos, furam os sacos. E quanto às mesas e cadeiras, qual que é o seu posicionamento a respeito desse que está havendo na cidade aí, se você está certo do que houve a mudança, o que você tem a falar sobre isso? Porque existe um pedido a respeito que das demarcações não sejam feitas com os pisos táteis, e sim com demarcações de cada 6 meses serem refeitas essa demarcação. Você tem conhecimento disso? O que é o posicionamento? Como é que vai prejudicar, vai ajudar? É pertinente? Muito obrigado. Pode responder. Por favor, Flávio. Vereador Jonei, boa tarde, satisfação. O vereador Jonei, realmente, ele sempre me cobrou muito, sempre fui muito cobrado pelo Jonei a respeito dos carros de som, do volume dos carros de som. Às vezes é um carro de som atrás do outro, e ele sempre me cobrou muito a respeito disso. Hoje, o que incapacita a fiscalização em fazer uma autuação no momento daquele de carro de som? O uso do decibelímetro. Então, esse é um dos dispositivos que é a sugestão técnica, uma das sugestões técnicas da fiscalização, e eu pediria para todos os envolvidos que mantivessem este artigo, que é dando obrigatoriedade ao Poder Executivo, no prazo de 180 dias, de capacitar todos os agentes fiscais para o uso de decibelímetro. Hoje nós temos no Código a legislação a respeito de perturbação do sossego público, porém o agente fiscal não é capacitado para o uso do decibelímetro. Então, em muitas situações, nós não conseguimos agir. Exemplo, os carros de som pela área central da cidade. Nós não temos capacitação para emitir laudos acústicos. Como é que eu posso provar que o carro de som está em barulho excessivo? Tanto é que uma resolução recente do CONTRAN tirou essa obrigatoriedade, inclusive dos agentes fiscalizadores de trânsito. Hoje, os agentes fiscalizadores de trânsito não precisam do decibelímetro para se autuar os veículos particulares. Porém, os veículos comerciais ainda são fiscalizados, devem ser fiscalizados pelo Poder Municipal. O que eu penso, Jonei, a respeito dessa situação? Com a experiência que a gente adquiriu lá, não se pode proibir a atividade, esse ramo de atividade. Até porque essa atividade está escrita no Código Nacional de Atividade Econômica. Existe o CNAE. A Prefeitura tem que dar o alvará de funcionamento, o alvará, para a empresa que faz da sua atividade principal a propaganda volante de som. Porém, conforme a Constituição, cabe ao município regulamentar o uso do espaço público.
E como essa atividade é feita em espaço público, o município pode regulamentar. Qual que é a sugestão nossa da fiscalização que a gente está trazendo aqui? Hoje em dia existe um decreto no município que proíbe a nossa divisão de emitir autorizações para panfletagem na área central da cidade. É um quadrilátero que vocês pegando as ruas vai formar um quadrilátero, Praça Pedro Sanches, Rua Pernambuco, Rio Grande do Sul, Alagoas, Junqueiras. Dentro deste quadrilátero é proibida a distribuição de panfleto comercial. E deu muito certo, porque antigamente todo mundo queria distribuir panfleto aqui na Rua Cis Figueiredo. E aí começou a sujar, começou a tumultuar o trânsito das pessoas, e várias empresas com a mesma atividade, fazer propaganda na Rua Cis Figueiredo, então começou a tumultuar. Então foi feito um decreto, e esse decreto deu muito certo. Então o que a gente está fazendo? Expandindo essa proibição, mas agora em forma de lei, para os carros de som. Então dentro de um perímetro, aqui na área central da cidade, seria proibido o trânsito desses veículos. E fora desse perímetro, o som mediante os níveis decibéis permitidos por lei. Em relação às lixeiras, Jonei, é uma situação que a gente também já previu aqui no Código, é uma sugestão nossa, porque tendo em vista que hoje não existe regulamentação para a instalação de lixeiras, mas é uma prática usual a todo o domicílio. Todo domicílio hoje tem uma lixeira. Porém, não existe uma regulamentação específica em relação ao tamanho da lixeira, aonde que a lixeira vai ser instalada. Não. Nós colocamos aqui no código um artigo específico a respeito das lixeiras, solicitando que as lixeiras sejam feitas de material adequado e alinhadas à guia do meio-fio. Se possível, próximo a algum poste que não atrapalhe o trânsito público e que facilite o recolhimento pelo servidor público, né? Então existe aqui, tá? Se tiver alguma proposição dos senhores vereadores para melhorar o artigo, existe aqui nessa sugestão nossa, nesse código nosso que a gente gestionou, já existe aqui também um dispositivo para isso. Em relação às mesas e cadeiras, foi realizado, se eu não me engano, no ano de 2012, Lei Complementar número 140, uma lei de autoria do Tiaguinho, alterando os dispositivos de uma lei anterior. Qual a necessidade dessa alteração? A lei anterior, ela era cheia de se em tal horário acontecer isso, se o tamanho da calçada for desse tamanho, o que dificultava muito. Era a única lei do Código de Posturas que eu precisava ter ela na mão para mim, lá na frente da infração, saber o que estava acontecendo. E isso dificulta demais a fiscalização. Então, naquele momento, foi feita uma reunião com várias entidades representativas e chegou-se à Lei Complementar número 140. Uma lei, visto a lei anterior, uma lei muito boa. Porém, nessa lei, nós colocamos lá nas discussões, colocamos lá o uso do piso tátil para demarcar o espaço das mesas e cadeiras. Só que piso tátil não é para isso. O piso tátil é para dar alinhamento, né? Então, infelizmente, essa lei, nós tentamos ainda colocá-la em prática, porém, devido a essa situação, a secretária de Planejamento da atual administração solicitou que a gente cessasse até que se fizesse estudos para melhorar essa lei. E até hoje não foi feito, tá? A sugestão simples da fiscalização, hoje nesse estudo técnico, é 1,5 metro a partir do alinhamento predial. Tá? Mas aí eu já sei que também a sociedade, a Associação Comercial e a Associação de Bares e Restaurantes também já está em acordo, já protocolou uma solicitação para que a lei atual seja mantida e apenas haja alteração do piso tátil por uma pintura. Eu só saliento que na lei atual ainda prevê a questão de toldo. Então, a lei atual, para autorizar a mesa e cadeira, ela já autoriza o estabelecimento a ter o toldo dele. Toldo é uma coisa
mesa e cadeira é outra. Então, a minha sugestão é que se separe essas duas atividades, porque a lei ela já estabelece, já autoriza direto. O cara tem autorização para mesa e cadeira, ele já está autorizado a colocar o toldo do jeito que está determinado. Então, a minha sugestão seria essa. Mais alguma coisa, Juninho? Queria registrar a presença do vereador professor Flávio e justificar a ausência do vereador Paulo Eustáquio, que está acompanhando a sua esposa, que se encontra hospitalizada. Vereador Tiago Cavelanha. Data vênia, vereador. Sem problema, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Flávio Ortega, boa tarde. Aos colegas vereadores, demais presentes. Apenas para esclarecer aí a respeito dessa lei de mesas e cadeiras, Flávio, como você bem colocou, nós entendemos por bem, pelo menos por enquanto, a acatar um pedido feito pela Associação de Bares e Restaurantes, que teve a oportunidade de se reunir com a maioria dos membros de todas as comissões, respeitando e ainda mantendo os dizeres dessa lei votada que você já citou aqui, e apenas fazendo essa correção, essa falha da substituição do piso tátil por uma demarcação com tinta, não abrindo mão do piso tátil. O piso tátil ele continua sendo obrigatório a sua instalação, mas ele vai para o eixo da área, né, destinada para locomoção, área livre, que aí ela passa a ser 1,30 m. Com relação à sua fala sobre toldos, de que a autorização para mesas e cadeiras automaticamente já liberaria a instalação de toldos, acho que nós precisaríamos rever esses artigos aí, porque, pelo meu entendimento, isso não está automático assim não. Inclusive, estabelece uma série de regras, se diz a instalação de toldos, como o cidadão quiser. Estabelece uma série de regras para a instalação desses toldos e não termos aí intercorrências nessa faixa livre e riscos de interrupção nesse percurso. São artigos distintos que tratam de mesas e os artigos que tratam sobre os toldos. Agora, a minha intervenção tem um objetivo até diferente desse. Nós tivemos a oportunidade de conversar antes até do início da audiência pública e gostaria de solicitar que o setor de fiscalização, e junto à sua equipe, que ajudou muito na redação dessa proposta de lei, que avaliassem a exclusão do capítulo 10 do antigo Código de Posturas, dessa nova proposta, e estudasse, junto com os vereadores, se a Lei Complementar 58, que trata do controle de zoonoses no município de Poços de Caldas e cria o CCZ, contempla todos os artigos, todas as obrigações, todos os critérios que estavam propostos pelo capítulo 10 do antigo Código de Posturas. Então, foi um debate que foi lançado agora, hoje à tarde, né, vereador Maria José, que acho que cabe a todos nós, apenas para registro aqui, cabe a todos nós um estudo mais aprofundado, se a Lei Complementar 58, que é do ano de 2005, contempla e garante a exclusão plena do capítulo 10 do atual Código de Posturas nessa nova proposta. Então, registra aí a nossa obrigação ainda enquanto vereadores de aprofundarmos ainda mais nesse estudo, e peço a contribuição, Flávio, lá do seu setor da fiscalização e de toda da secretaria que ajudaram a redigir isso aqui, para tentarmos também ver se realmente alguma coisa do atual capítulo 10 precisa ser mantida, ou se realmente nós podemos excluir o capítulo 10 na sua totalidade, com segurança, sem medo de estarmos aí abrindo mão de algum critério com relação à criação de animais no nosso município. Acho que a princípio é só, senhor presidente. Obrigado, Flávio. Obrigado, presidente. Pode responder, por favor, Flávio. Vereador Tiago, em relação à questão dos toldos, juntamente na mesma lei de mesas e cadeiras, eu tenho ele aqui, olha, parágrafo, instituiu-se vários parágrafos no artigo 204, e onde o 204, parágrafo 9º, ficou assim designado na época, e é o que está em vigor. Fica autorizado a instalação de
toldos nas marquises dos estabelecimentos abrangidos por este artigo, desde que limitada esta de forma paralela ao meio-fio, sendo expressamente vedado o fechamento das laterais que impeçam o trânsito de pedestres. Então, o meu questionamento é só colocar algo já previsto num outro título, num outro tipo de mobiliário, que é o toldo, juntamente com os artigos de mesa e cadeira. Então, que esse artigo vá lá para os toldos. Então, acho que só deixar junto, até porque os toldos lá, esse aqui fala que pode ser até de forma paralela ao meio-fio, ele pode ir até ao meio-fio. E na lei antiga falava que o toldo podia abranger somente 2 metros. Então, é só isso na hora de... Uma intervenção, acho que é justa a sugestão de transformar esse parágrafo em um artigo dependente para a questão dos toldos. Mas é só para frisar que existe o critério. Ele tem, sim, não pode ser fechado nas suas laterais e ele deve ser instalado paralelo ao meio-fio. Essa questão de não ser limitada a 2 metros é porque nós temos calçadas, principalmente na área central, mais largas que isso. Então, todo ficava o seu fechamento frontal no meio da calçada. O cidadão às vezes passava e dava de topo, né, com a lateral daquele toldo. Daí a intenção nossa na época, você participou dessas discussões, você foi um membro ativo aí da época que, aliás, segundo o próprio Ricardo Mutiarano, foi uma das leis mais democráticas já votadas nessa casa, né, Ricardo? Que houve a participação aí de várias associações e vários setores. Foi um consenso ali entre todos nós de que esse toldo ele deveria ser estendido até o limite do meio-fio. Mas acho justa e deve ser observada assim essa sua sugestão de transformar esse parágrafo em um artigo específico para a questão dos toldos. Só lembrando que existe critério, sim, não é autorizado de imediato o comerciante instalar da forma como ele quiser ou como ele bem entender. Obrigado. E, Tiaguinho, vereador Tiago, em relação ao capítulo 10, né, foi colocado das medidas referentes aos animais que hoje encontra-se no Código de Posturas, este artigo, sim, foi suprimido. Este capítulo, ele foi suprimido dessa nova lei por um único motivo. Existe uma outra lei de 2005, a Lei Complementar número 58, que trata de todos os artigos do capítulo. Pode ter alterado esta lei um ou outro parágrafo, porque, por exemplo, aqui na lei atual, parece que, se eu não me engano, são 12 motivos dizendo que é proibido maltratar animal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ser que não tenha a frase exata como foi feita. Mas a Lei Complementar número 58, ela dispõe sobre o controle de zoonoses no município de Poços de Caldas e cria o Centro de Controle de Zoonoses. Todas as medidas referentes a animais no município estão enquadradas nesta lei. Por que zoonoses? Porque a zoonose é o órgão competente que cuida dessa matéria de animais, inclusive com veterinários em seu quadro. Então, desde essa época, a fiscalização, a nossa secretaria não faz mais apreensão de animais. A apreensão de animais passou para o Centro de Zoonoses. Então, assim que você me levantou a questão, eu já peguei a lei atual do Código de Posturas, dei uma lida nela toda, lembrei da Lei Complementar 58, reli a Lei Complementar 58 e está tudo aqui. Está tudo na Lei Complementar 58. Se tiver alguma melhoria a ser feita, eu sugiro que seja feito por um decreto da Lei Complementar 58, regulamentando ela. Exatamente, traz ela para o Código de Posturas. Igual aqui, outras atividades que a gente tirou, que a gente suprimiu, questões relativas à vigilância sanitária. Há que se entender que lá em 1976, nosso município não tinha uma vigilância sanitária. Então, o Código de Posturas talvez fosse, eu acho que foi o primeiro código do município, eu acho que nem código de edificações, código de obras tinha. Então, estava tudo dentro deste código. Porém, a nossa prefeitura já existe uma estrutura com diversos setores. Então, quer dizer, no Código de Posturas atuais, nós temos e podemos fiscalizar a higiene de piscinas.
Nós não temos estrutura, não temos conhecimento técnico para... A vigilância sanitária já possui esse quadro. Higiene em leitarias, higiene em salões de barbearias. Isso foi suprimido do código também. Então, tem algumas coisas que foram suprimidas, sim, do código, porém, nada foi suprimido sem antes consultar um exemplo básico, DEMAI. Tem aqui ainda um capítulo a respeito do DEMAI no nosso código. Por quê? Porque o DEMAI foi questionado e eles falaram, olha, apesar da gente ter nossa regulamentação própria, é bom que vocês deixem no Código de Posturas. Permaneceu. Os artigos relacionados ao DEMAI estão todos aqui. Agora, e na época da nossa comissão, teve uma participante da vigilância sanitária. Porque na época também estava sendo estudado o novo Código de Saúde. E depois desses estudos, o Código de Saúde foi aprovado, e o Código de Posturas não. O Código de Posturas saúde ficou. E sanitário, né? Os dois. Exatamente, o Código de Saúde e Sanitário foram aprovados e o nosso Código de Posturas ficou. Então, essa questão, principalmente esta questão relativa aos animais, ele foi suprimido sim, porque existe a Lei Complementar número 58. E se houver a necessidade de se melhorar, a minha sugestão é que seja feito dentro do órgão competente. O órgão que possui estrutura para tomar as providências cabíveis. Vereadora Maria José. Senhora presidente, Flávio, primeiro quero lhe pedir desculpas por não me referenciar você aí como representante da secretaria, né, falha da velha professora, porque ele também foi meu aluno, gente, que o pessoal fica rindo, quem é que não foi seu aluno, mas também foi. Então, me desculpe aí, por favor. E, Tiago, realmente a nossa assessoria sobre a questão dos maus tratos, essa parte toda dos animais, levantou a Lei 5805, no seu artigo 32, praticamente dispõe sobre todas essas questões que estavam no Código de Posturas e também no Código de Vigilância à Saúde, no 162 e no 202, sobre criação de animais, que nós tínhamos falado nas nossas discussões. Bom, Flávio, eu agora espero que eu vou falar em nome da comissão. Se algum outro vereador estiver aí, podem, por favor, não sei se pode ou à parte, senhora presidente, mas como são algumas questões que nós fomos colocando aqui, e que, inclusive, fomos colocando assim, olha, para discussão com o senhor Flávio Ortega, está aqui. Né? Então, se você já quiser ir respondendo, para nós fazermos assim, eu acho que fica mais rápido. Uma das questões iniciais aqui, Flávio, é a questão dos bens apreendidos que são recolhidos ao depósito da Prefeitura, que no projeto, no processo que nós estamos estudando, é o artigo 25, nesse processado, ok? Uma das dúvidas aqui ficou sobre a questão da inutilização no próprio local a critério do agente fiscal. Se isso agora já contemplou nessas mudanças técnicas, porque há coisas que vocês conseguem, mas no próprio local nós ficamos um pouco preocupados. É um dos questionamentos. Zezé, vamos dizer, nesse tempo todo que eu estou na prefeitura, nesse tempo todo que a gente trabalha, é uma situação que nunca ocorreu. Tá? Porém, é o que eu disse, esse código de posturas, como que ele foi feito? Pegamos vários códigos de várias cidades, Belo Horizonte, Juiz de Fora, eu lembro Campos de Jordão, parece, vários códigos, e a gente foi lendo todos esses códigos. Então, a gente foi compilando os artigos que mais se adequavam à nossa realidade do município. E inicialmente, eu acho que até o artigo 52, se eu não me engano, são disposições gerais que regulam a atividade fiscalizatória, a gente deixou da maneira que a gente encontrou, entendeu? Entendi. Eu acredito, por exemplo, a utilização no próprio local a critério do agente fiscal seria, às vezes, alguma talvez uma questão indicação às vezes, alguma questão sanitária, entendeu?
nunca Não, mas tivemos caso, na nossa atividade, casos que a gente fizesse e utilizasse dessa atividade. E essa foi, inclusive, a questão, acho que de todos os vereadores que debateram, para que a lei fique clara, para que não tenhamos, né, aquelas famosas assim, está na lei e não tem nem como e não se cumpre. Mas aí, depois, com a sua presteza aí, o seu conhecimento, lá, olha, você pode nos ajudar tecnicamente. Por exemplo, que poderia ser usado. Eu estou com uma reclamação séria de venda de carne num veículo automotor, né? E eu sei que a vigilância sanitária, ela joga, no momento da vistoria, se ela encontra algum problema, ela joga, parece, se eu não me engano, criolina, né? Na carne, naquele momento. Tá? Para já inutilizar, por exemplo, para mim fazer, eu posso fazer uma fiscalização dessa, tanto é que eu fui chamado para isso, porém com apoio sanitário, porque eu não tenho experiência para ver se a carne, mas nós podemos fazer vistorias conjuntas, e num momento desse, por exemplo, nessa situação, o agente sanitário que estivesse comigo, poderíamos realizar, por exemplo, essa utilização no local. Ok. Eu agradeço, e a gente pode aprimorar, inclusive, o texto aqui, né, fazendo algumas modificações na forma que foi redigido. Principalmente com assessoria técnica, né? Nós temos aqui alguns pontos, Flávio, que foi nos levantado quanto ao processo de execução e das penalidades, que nós fazemos propostas sobre questão de botar palavras como assim, no parágrafo 2 do artigo 45, esgotadas as medidas administrativas, porque aí é a imposição das multas, não é? E que depois precisa vir uma redação. Então, porque você falou que já tem novas propostas aí, então por isso que eu estou assim, fazendo essas colocações. Eu vi o relatório de vocês e fiquei extremamente feliz mesmo, porque as alterações drásticas feitas foram as mesmas da fiscalização, as mesmas alterações. Isso aqui tem que retirar. Está sendo muito democrático, esclarecer que está sendo muito democrático, porque eu pensei que, até a doutora Regina falou, que eu pensei que haveria muito mais discussões acirradas na hora dos debates, das perguntas, porque são muitas atividades que o código lida. E a hora que eu passei, que eu vi todas as situações, eu fiquei muito feliz, porque todas elas são para melhorias do texto, melhorias final do texto do código. Foram muitos estudos e muitas dúvidas, mas também muito conhecimento, muita busca de informações em outros códigos aqui. O vereador Paulo Tadeu trouxe Joinville, né? Outros códigos de posturas para que a gente fosse aprimorando aqui. E é um texto muito grande, né? Muito grande. São muitas atividades para se falar. Inclusive a questão dos toldos, né? Que contempla, viu, Tiago? No artigo 149 desse processado, contempla sobre os toldos, que é da estética da urbana e de edificações. É que nós estamos nos preparando, porque nós vimos o tanto que tem de fiscalizar, e talvez a gente possa aí se propor a ser fiscais, porque nós estamos craque nessas situações todas do Código de Posturas, viu, Flávio? Então, vamos aqui, olha, questão de áreas de lazer e turismo, campings, moradias temporárias. Há uma atenção que foi chamada pelo vereador Paulo Tadeu da questão das minorias étnicas. Exato, perfeito, que precisam ser observadas, não é? A questão das dúvidas de regulação de condomínio, disposições que deixar bater, estender, lançar lixo, caixa, sabe esse tipo? Nós ficamos em dúvida se a gente mantém essas condições aqui, que é do artigo 62, ali, ó, além da obrigação, outros procedimentos que resguardam a higiene para habitações de qualquer natureza, ou se nós também passamos isso por conta dos regulamentos, regimentos internos que têm os condomínios.
E isso nós queríamos ouvir de vocês, É preferível a manutenção no código, não é? Ou isso pode ser um ordenamento do setor privado na questão aí de moradias, habitações principalmente? Eu penso que existe uma lei de condomínio. E todo condomínio, dentro do seu condomínio, desde que este seja em área privada, existe a regulação. Tá? Porém, também existe uma lei que fala o seguinte: toda área de livre trânsito, desde que seja aberta, por exemplo, as vias de um shopping, são públicas. Para via pública. São públicas. É um shopping particular, porém as vias são públicas. Eu penso que nessa questão de condomínio, existe muitas situações nossas lá, principalmente a perturbação do seguro público. Quando é em condomínio, o condomínio tem a legislação própria. Porém, quando o condomínio não pode legislar, não consegue, o município pode legislar a respeito. Então eu acho que se não for um artigo considerado prejudicial, que seja para ajudar, é uma forma a mais de se tentar resolver, mesmo que seja dentro de um condomínio e com vias de trânsito público. É uma chance a mais do poder público poder ajudar e colaborar com a comunidade. E aí vai também nessa questão da higiene das vias e logradouros públicos, né? Que é a questão de lavar veículos e animais, que nós gostaríamos inclusive de acrescentar. Não é? A questão de incisos aqui sobre atividades, que é uma sugestão aqui do vereador Joaquim, sobre a questão das serralherias, que foi nos trazido aí recentemente, de todas essas atividades, né, que você, como uma pessoa atuante, também tem de nos ajudar. É lei que funciona? É bom nós constarmos isso? Sim, no Código de Posturas? É uma sugestão do vereador Joaquim, né? A proibição de serralherias, de qualquer manuseio, né? É bom manter uma. É claro que respeitar a atividade comercial, mas também, não e eu lembro. Tem inclusive da vereadora Regina, que é a lei de preparo de materiais de construção. Também. Né? Estamos incorporando, que é a lei 8528, exatamente. Né? Que vamos incorporar também. Foi bom, eu acho que a gente... Essa é a memória legislativa. A gente vai fazer um trabalho em conjunto, viu, Zé? Porque as minhas colegas, elas estão presentes, eu solicitei a elas que fizessem uma varredura nos dispositivos legais do município, nas leis municipais, para que a gente não deixasse passar nenhuma lei. Inclusive, nessa sugestão nossa, tem algumas coisas que a gente nem transcreveu, a gente só alertou, olha, verificar uma regulamentação prevista no decreto número tal, verificar lei número tal já existente. Então, vocês vão ter bastante ferramenta também para vocês desenvolverem e acrescentarem no código. Isso é muito bom. No artigo 64, nós estamos acrescentando aqui, que foi até nós apropriamos aí do Código de Posturas de Belo Horizonte, no 64, de residências, a limpeza, compreendendo capina, varrição, lavagem de residências, estabelecimentos comerciais e industriais. Nós estamos acrescentando de todos. E, no parágrafo único, que foi uma coisa que há muito tempo o vereador Tiago tem se posicionado, que é a questão de proibição da varrição hidráulica de passeios e sarjetas em períodos de controle de água, né? Que é o pessoal com as mangueiras aí lavando, né, calçadas, não só agora animais e carros, e que é a sugestão de vereadores. Nesse período que nós passamos no ano passado, era uma reclamação constante da população solicitando providências, mas o setor público não tinha nenhuma legislação para proibir nesse momento, né? Para proibir naquele momento o uso de água hidráulica. Exatamente. Eu vi as reclamações, muita gente, a comunidade toda reclamando a respeito, mas nós não tínhamos ferramenta para atuação. Agora, se incluiu, nós podemos ter. Pois é, você falou inclusive do DEMAI, que lá no artigo 67, ele fala o DEMAI após vistorias, e aí nós fizemos esse questionamento, vai manter isso, não vai para um código?
O DEMAI, após vistorias técnicas efetuadas no imóvel, no parágrafo 4º, fornecerá ao órgão de fiscalização competente relatório de medidas técnicas que o responsável deverá tomar a fim de regularizar a situação na questão de ligação, né, de toda a construção aí, ó, com os coletores de água e coletores públicos, deixar mais bem explicado, se isso não deveria ir para um outro código. Zezé, nesse tempo todo nosso lá de fiscalização, nós nunca, eu pelo menos, eu não sei meus colegas ali que vão me ajudar, eu nunca usei um artigo desse capítulo para notificação. Alguém? O capítulo do DEMAI. Está vendo? Nesse tempo todo de fiscalização, nós nunca usamos. Por que que nunca usamos? Porque o DEMAI já tem sua estrutura própria, às vezes até de não deixar acontecer muitas coisas que estão aqui. Talvez na época desse estudo nós solicitamos essa informação do DEMAI, se a gente podia, porque lógico, antes de nós pensarmos em retirar qualquer item daqui do código, nós fomos atrás do setor responsável hoje, por exemplo, igual fomos atrás da vigilância sanitária e ela nos autorizou, porque já existia leis que estavam, né, mais atuais. E na época do Código de Posturas, nós solicitamos ao DEMAI um parecer, se a gente podia retirar. E o parecer do diretor da época falou: olha, gente, nós temos tudo aqui, nossa regulamentação, nossas atividades, porém, é muito bom vocês ainda manterem esse capítulo no Código de Posturas. Então, nós mantivemos. Agora, eu acho que não cabe, se a comissão quiser fazer um questionamento ao DEMAI oficial, que eles respondam para a gente: olha, isso aqui já está atual, isso aqui já pode retirar, ou não, mantém. É porque, inclusive, é um dos questionamentos do vereador Tiago, é uma parte aqui. Sim. Vereador Paulo. Pois não. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Código de Postura, ele tem ele está num contexto muito mais amplo do que no contexto exclusivo da fiscalização. Então, é preciso que a gente tenha alguns ordenamentos que não se remetem diretamente à fiscalização, mas ao restante do poder público. Então, quando o DEMAI entende, e aí eu entendo que deva manter, nós tivemos essa discussão, eu acho que inclusive eu levantei, mas eu compreendo isso agora de outra maneira, é exatamente isso. Nós temos que ter um ordenamento jurídico que vai além da questão da fiscalização. Esse ordenamento jurídico, ele se remete ao papel do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, não é diretamente a fiscalização. Quer dizer, é um ordenamento muito mais amplo, muito mais geral do que propriamente um manual de fiscalização. Né? Então, nesse caso específico, esse ordenamento jurídico se dirige ao papel do DEMAI nas posturas municipais. Obrigado pela parte. Eu agradeço, vereador. Inclusive porque há esse questionamento do Tiago, né, sobre a questão de abertura de poços freáticos, tubulares, profundos, de qualquer outra fonte de abastecimento. O vereador Tiago coloca tanto a necessidade do rebaixamento de lençol freático. Então, também temos de ver se isso é o Código de Postura, se eles têm capacidade técnica. Posso dar uma parte, vereador? Uma parte, vereador Tiago. Além dessa questão da competência técnica, para avaliação desses critérios de outorga, que vai muito além, como já disse o vereador Paulo Tadeu, do que a Secretaria de Serviços Públicos, eu queria incluir nesse debate também uma discussão que nós tomamos bastante tempo, inclusive, nas nossas reuniões, mas que tem o mesmo sentido, com relação às instalações de cercas elétricas. Que nós vamos... Flávio, nós... a Zezé que está com a palavra, deixa eu encerrar, pode? Deixa o professor... desculpa, professor. Só para concluir, as instalações de cercas elétricas, o que eu entendi ali, que foi transferida para dentro do Código de Posturas a norma ali, então, inclusive citando termos técnicos de equipamentos eletrônicos, etc., capacidade de isolamento de roldanas e tal.
Falei, olha, gente, isso aqui até para eu que sou engenheiro, entendo um pouco do assunto, é difícil de eu fiscalizar, bater o olho e identificar se aquele equipamento tem aquela potência, aquela capacidade. Para um fiscal que não tem nem a obrigação de ter esse conhecimento técnico, vai ficar uma especificação técnica aqui nula dentro do Código de Posturas. Então, não sei, aí, Zezé, aproveitando a carona na questão da água, também inserindo essa questão das cercas elétricas, né? Cercas elétricas. Obrigado, Zezé. Eu Obrigado, agradeço ao vereador Tiago, que a gente está seguindo um determinado ordenamento, mas, claro, por favor, responda Só para ficar encaixado. a indagação Thiago, do vereador. Na época desse estudo nosso que nós fizemos, era uma, vamos dizer assim, era uma coisa relativamente nova na época e que existia um decreto pela Secretaria de Planejamento de alguma coisa muito esparsa, né? Então a gente sentiu necessidade de alguém ter que fiscalizar isso e que não tinha no município quem realizava a fiscalização. Algum caso palpável que tivesse que autuar de imediato, não tinha uma norma fiscalizadora. Então, na época, a gente copiou uma norma, mas só que visualizando neste momento, eu também achei, tanto é que a sugestão do nosso código aqui é para se cortar quase que todos os artigos relativos, os artigos técnicos relativos. A única coisa que fica é o seguinte, que a instalação, aqui no artigo 94, mantivemos, será obrigatório em todas as instalações de cercas energizadas a apresentação de anotação de responsabilidade técnica. E o restante... Posso ainda manter uma parte? Com certeza. Eu acho que são três, se me permite a sugestão, Flávio, e aí cabe a sua análise também junto com a sua equipe lá, 3 artigos que deveriam ser mantidos. Óbvio, da necessidade da RT, que você gestou, da obediência às normas técnicas, da necessidade da empresa que fará a instalação ser credenciada junto ao Departamento de Eletricidade, que isso eu acho que também é uma forma de fiscalizar, e o DME tem competência técnica e legal para dar esse credenciamento, e o atendimento a normas e padrões, que inclusive é citada, é a norma internacional, aí, se eu não estiver enganado, que é a norma que rege hoje equipamentos elétricos no Brasil, já que a BNT acabou suprimindo a grande maioria das normas técnicas elétricas. Então, acho que esses 3 artigos, a exigência da RT, a exigência de um credenciamento dos instaladores junto à DME e a exigência do cumprimento de normas contempla toda a preocupação de instalação de cercas elétricas. Minha sugestão, só essa. Obrigado mais uma vez, Zezé. Tiago, foi exatamente o que nós fizemos. Nós cortamos todos os outros parágrafos, os outros artigos, mantivemos só estes 3, mais um, que é a obrigatoriedade de instalação de placa de advertência. Tá? Então, na questão de cercas energizadas, porque para o pessoal entender do que a gente está falando, tinha muitos artigos que falavam de coisas técnicas, que os sistemas, os isoladores utilizados tinham que ter capacidade tal, que não sei, então foram coisas muito técnicas. Então, exatamente, vai de encontro com a opinião do vereador. Nesse estudo recente que nós fizemos, nós retiramos todos, mantivemos apenas esses 4 artigos. Nós também fazemos, eu acho que vai vir também nessa mudança aí, não é? Uma atualização do linguajar, né? Resíduos sólidos para lixo, uma série de correções que nós achamos muito importantes, mas, Flávio, agora, essa é até engraçada, porque nós ficamos olhando um para o outro, mas colocou-se assim, questionar Flávio Ortega. Nós estamos lá no artigo, já estou lá para o final, fora outras que nós temos aí, 207, que primeiro é o nome, comércio eventual, comércio ambulante, para efeitos desta lei, né, da atividade, localização. No artigo 208, achou? Você tem um parágrafo primeiro que diz assim, a permissão de uso da OCA será feita em... Nós ficamos
nós ficamos, é erro de digitação, é erro, é algum tipo de local que eles dispõem. Juro que parece brincadeira, Flávio, mas nós ficamos. Aliás, a gente fala, mas pioca é de índio, né? Verdade, verdade. Olha para vocês verem. Mas, ó, dos 253, veja, nós já estávamos nos 208 aqui, né? Então, o pessoal já estava até se perdendo aqui. De qualquer maneira, também há uma proposta do vereador Zé Maria, que eu não posso deixar de fazer, que é a questão de cerca viva para muramento, assim, para muros de lateral. Se isso é viável, se não é viável. Eu acho que o Código Antigo já prevê a cerca viva, né? Eu já previ a cerca viva. Ele quer que mantenha. Será que nós... Então, trazendo aqui Mas essa... eu acho que é uma... Não faz parte desse, não. Sim. Essa foi retirada, desse processo foi retirado. A cerca viva? Foi. Está em mãos. Qual que é o artigo? Lá atrás. É que eu pulei e fui para frente, para trás, para frente, para frente, para trás, que é muito papel, mas nós estamos aqui, ó. Posso ler, vereadora? Pois não, por favor. Artigo 91. Fica: os responsáveis por imóveis que utilizem cerca viva ou qualquer tipo de plantação em suas dividas cuidarão para que a vegetação não avance os respectivos alinhamentos e sejam constantemente podadas. Flávio, mas nesse projeto aqui que está em nossas mãos, da estética urbana, muros, cercas e passeios, que está no artigo 87 para nós, o fechamento frontal, né, que é obrigatório, e depois o fechamento frontal, leia-se, nós estamos pedindo que além do frontal do terreno poderá ser de alvenaria, placa pré-moldada, concreto ou pedra, gradil, cerca com tela metálica e a cerca viva, que é sugestão. E como nós ficamos um pouco em dúvida sobre a efetividade da cerca viva, a permissão da cerca viva, mas é sugestão do vereador José Maria. Vamos lá, eu acho que é complicado. O artigo 88, ele fala do fechamento frontal. A colocação de uma cerca viva no fechamento do alinhamento frontal remete-se que tem ali o espaço de terra. Tá? E um dos objetivos do muro hoje em dia é que após uma chuva, essa terra não venha para o passeio público. Contenção. Exatamente. Entendi. Entendeu? Contenção em forma de não sujar o passeio público, não trazer os detritos de dentro do lote para o passeio público. Então, a fechamento frontal com a cerca viva, não aconteceria isso, porque ali na frente... E outra coisa também, às vezes se coloca um artigo desse e a pessoa mantém a cerca viva ali, porém a cerca viva ela não é dado manutenção e ela não cumpre o papel social que um muro... Tanto é que aqui no gradil pode ser feita desde que tenha ali a base do muro, né? Então, um alinhamento de divisa, alguma coisa assim, na zona rural, tudo bem. Eu acho que comporta a cerca viva, né? Mas eu acho que na zona urbanizada do município, um dos objetivos do muro é que essa sujeira de dentro do lote não venha para o passeio público. Que ele tenha a função de conter aí. Exatamente. Né? Bom, eu quero passar para os demais vereadores, porque foram tantas as questões levantadas, e quero pedir à presidência da casa, a você, Flávio, aos demais vereadores, uma licença para que eu possa retirar, porque ainda não acabou esse semestre, e agora é o Obrigado, ano como... Né? Obrigado. Senão, não há problema. E agradecer bastante, né, ao Flávio aí, ó, e a todos os vereadores, porque nós estamos assim, ó, afiados no Código de Posturas de Poços de Caldas, e com certeza vamos entregar um código melhor, não perfeito, mas um excelente código para Poços de Caldas. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu quero registrar também a presença do Lucas Arruda, vereador eleito no último pleito. Bem-vindo, Lucas. E eu vou fazer aqui, pedir a licença aos vereadores.
depois que eu abri a palavra aos vereadores, houve uma solicitação, nós vamos abrir a importância. Eu falo. Então, eu vou pedir que leve o microfone para mim. Tem um ali, fazendo favor, para o Ricardo Mucciarone, que eu acho que é importante nós abrirmos aí, não ser tão rígidos. Vai precisar sair, né, vereador? Tá, então tá. Por isso que eu pedi licença, né? O vereador Antônio Carlos fala, depois eu vou abrir aqui um precedente. Aqui. Um tema que a gente vem recebendo muitas reclamações aqui em Poços de Caldas é com relação às repúblicas, que são casas alugadas que depois acabam se transformando, além de moradia, em centro de eventos. O nosso bairro mesmo, lá na região do Jardim Country Club, é um terror. Eu apresentei um projeto aí, já falei várias vezes aqui, e sempre a alegação é que poderia fazer parte desse código de posturas. Eu não tenho dificuldade nenhuma, né, em dizer que foi copiado de Alfenas, uma cidade também que tem muitos estudantes. Né? Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Só para comunicar ao vereador Antônio Carlos que nós propusemos, né, na reunião das comissões, nós propusemos a inclusão do seu projeto no código de postura. Muito obrigado. Então, eu acho que atende aí ao anseio, né, senhora presidente, de muitos moradores que precisam de uma proteção, porque uma coisa é moradia, né? Agora outra coisa é festa, varanda madrugada, desrespeito com os moradores vizinhos, né? E um consumo de drogas, de álcool, barulho, enfim, uma situação que vai se tornando quase que incontrolável aqui em Poços de Caldas, principalmente na região ali do Jardim Country Club. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Então, Ricardo Mucciarone pediu aqui a palavra, foi citado aí várias vezes, né? Nós vamos a... Senhor presidente, muito obrigado por atender a nossa solicitação. Parabéns pelo trabalho, pela condução dos trabalhos aqui. Senhor Flávio Ortega, a quem devo muito respeito pelo tratamento sempre cordial dentro da sua secretaria, aos seus funcionários, seus colaboradores lá, a todos os nobres vereadores, amigos que tenho nessa casa, aos funcionários que sempre me recebem com muito respeito. A recíproca aqui é verdadeira e tenho muito respeito por esta casa e pelas leis do nosso município. Estou aqui em nome da Associação de Bares e Restaurantes para contribuir de forma legítima junto às novas proposturas aí na nova lei. Somos, além de representantes da entidade, também cidadãos, né? Cumpridores da lei e também respeitadores dos deveres a que devemos. Em alguns casos aí, né, a gente, enquanto proprietário do estabelecimento, enquanto representante da entidade, gostaria de nos colocar à disposição sempre desta casa para as discussões pertinentes, porque o que é discutido aqui afeta diretamente a nossa entidade, aos nossos companheiros trabalhadores que têm os seus estabelecimentos, aos clientes, moradores da nossa cidade, aos turistas que frequentam nossas casas, às pessoas que transitam pelas calçadas em frente aos nossos estabelecimentos e que, infelizmente, existem muitas pessoas, muitos proprietários que não têm o respeito devido com as leis, não respeitam aos deficientes, não respeitam as pessoas. Então, a gente vem aqui, em nome daqueles cidadãos de bem, proprietários de bem, solicitar um olhar especial para que nós possamos redigir uma lei exequível para toda a nossa comunidade. Nós estamos aqui abertos a discussões, questões de todos, de mesas e dentre outras também que for necessário para colaborar para que a gente possa conviver em uma cidade harmônica,
em uma cidade ordeira, em uma cidade pacífica, para que nós possamos conviver em harmonia. Tem alguns artigos que eu estudei, não sei se é pertinente aqui a colocação, na questão dos toldos, eu estou sem a redação aqui, mas especificamente o artigo 150, na seção 2, que fala dos toldos, Flávio, no inciso 3º, a respeito de água de chuva, está sendo colocado lá, eu estudei isso antes de vir para cá e saí correndo, devido às minhas atividades lá, e fala que não pode ser colocado equipamentos para recolher a água da chuva. Então, eu acho que isso teria que ser pensado de alguma maneira para que se redigisse isso de uma maneira mais adequada para que a gente pudesse colocar calhas nesse todo para recolher. Porque... Posso? Claro, sim. Eu acho que um dos motivos de não ter, porque eu acho que os padrões da estética atual, urbanística atual, remete-se à instalação de toldos leves, principalmente para fachada. E geralmente, nem todos os toldos possuem a estrutura física suficiente para suportar as calhas, mas pode ser repensado também. E se for repensado dessa maneira, que se tenha também um artigo que tenha que apresentar anotação de responsabilidade técnica em cima desse aparelho, né? Porque a ideia do toldo, é, principalmente nos dias atuais, é um toldo mais leve, deixar o visual da cidade, principalmente sendo a cidade um pouco mais leve, retirando aquelas estruturas enormes. Eu acho que o caminho da cidade é esse. Porém, eu acho que não foi contemplado aqui no código, mas pode-se pensar sim um artigo específico que possa colocar calhas para recolher, mas desde que tenha um artigo aí que obrigue-se o responsável a ter um responsável técnico pela instalação dessa estrutura. Gostaria só de salientar que são sugestões, tá certo? As nossas democráticas, que eu acho que da mesma maneira que a Lei Complementar número 140 de 2012 foi discutida exaustivamente dentro desta Casa de Leis, inclusive nessas barras que estão aqui dividindo a área dos vereadores com a área do plenário, né? O senhor Vlad, estou relembrando da imagem do senhor Vlad aqui, da Associação dos Deficientes Físicos, né? Circulando aqui para a gente definir o espaçamento correto para a utilização de mesas e cadeiras. Na época, o senhor Vlad falou assim, não, 1 metro é o suficiente. E nós, na intenção de contribuir, falando, não, vamos deixar 1,30 para ter mais espaço ainda. Então, a nossa intenção aqui é contribuir, não é tomar a calçada com mesa e cadeira, não, porque a calçada é do pedestre, entendemos dessa maneira. Agora, tem que haver uma maneira harmônica para que não haja diversas discussões. Novamente, a gente vem, discute, né? A primeira lei foi em 2000, nós estamos em 2016, é a 5ª mudança proposta numa legislação. Então, a nossa solicitação aqui, ela vem no sentido de que a gente possa cumprir aquilo que for determinado em lei, né? É o nosso dever. Agora, porque a gente quer fazer um investimento numa calçada, quer reformar a calçada, e não tem jeito, porque a gente não sabe o que virá daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então, eu acabei de fazer a reforma no meu estabelecimento, assim como outros, nós não reformamos a nossa calçada, porque a gente não sabe o que virá. Então, a sugestão aqui, e o nosso pedido, encarecidamente, é que se faça realmente uma legislação que fique até o momento necessário e pertinente, falar, olha, vamos rever isso aqui, porque não está legal. Então, é um momento que estamos revendo, estamos aqui para contribuir. Na seção 5 também, depois gostaria que fosse revisto aí a questão do comércio eventual. A vereadora Maria José colocou aqui a redação do artigo 207, né? E também tem no artigo 243, se fosse possível uma releitura aí do parágrafo único desse artigo, que diz respeito a algumas questões. Artigo 207, da seção 5, do comércio eventual. E o artigo 243, o seu parágrafo único. A gente gostaria também de fazer um estudo em cima disso para que seja exaurido todas
as peculiaridades. Muito obrigado e me coloco à disposição até o final aqui da sessão. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Ricardo, pela sua colaboração. Ricardo, o 207, ele denomina o exercício do comércio eventual, que seria o comércio ambulante em si, né? O comércio ambulante, os trailers, que hoje, não sei se vocês sabem, mas não existe lei, não existe nenhuma lei no município que regulamente a permanência dos trailers no Parque José Afonso Junqueira nem na Praça dos Macacos. Não existe no município uma lei que regulamente a permanência deles lá. Então, eu lembro que a gente trabalhou muito em cima do decreto de ambulantes do então prefeito Paulo Tadeu, um decreto extremamente até hoje atual em relação aos ambulantes, e apenas mudamos a nomenclatura do comércio ambulante para o comércio eventual. Aqui neste comércio eventual poderia entrar, inclusive, futuramente, os food trucks, os trailers, os food trucks. Mas só que já é uma realidade existente no nosso município. Ambulantes, por exemplo, na Rio de Janeiro existe um caminhão ali que se vende sorvete. Na Praça Pedro Santos existe um caminhão ali que vende caldo de cana, assim como na Rua Pernambuco. Então, quer dizer, isso aqui só está regulamentando atividades que já existem. Tá? Em relação ao 243, é sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Atendendo ao interesse público, a Prefeitura Municipal, através de decreto do Executivo, poderá fixar ou restringir o horário de funcionamento dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo, resguardando o sossego público e a segurança da comunidade. É um dispositivo a mais que entra, dando, não obrigando o Poder Executivo mas dando autonomia para o Poder Executivo, se ele achar que é conveniente, dele restringir o horário de funcionamento de certos estabelecimentos comerciais que ele julgar necessário. Eu tenho uma demanda muito grande da Polícia Militar me questionando se existe alguma lei que em algumas áreas de maior insegurança no município, se o município pode restringir. Não, e hoje não. Né? Então aqui não obriga o município a restringir os horários, mas é um artigo que dá a opção do município, se achar conveniente, ele restringir o horário em certos locais da cidade. Respondido? Acho que foi, né? Antes de voltar para os vereadores, chegou também depois o Alfredo Martins, lá da Associação Amigos de Poços de Caldas. Ele faz o seguinte questionamento, Flávio: todos os questionamentos expostos aqui sobre o Código de Postura do município são apenas para a área central? Ou os bairros não farão parte destas mudanças? Não, o Código de Posturas ele é para a cidade toda. O Código de Posturas é para a cidade toda. O que acontece, talvez seja um maior cuidado com o centro da cidade, tendo em vista o número de transeuntes que passam pelo centro da cidade. Então, eu sempre sou muito questionado a respeito disso. Mas vocês só fiscalizam o centro da cidade, que isso? Nós fiscalizamos todas as reclamações que chegam até a Secretaria de Serviços Públicos. Porém, aí eu faço um adendo. Um adendo aqui. A mudança não é somente do Código de Posturas. Eu acho que a mudança a partir deste Código de Posturas vai ser um posicionamento da cidade, do Poder Executivo também em relação à nossa fiscalização. Né? Eu acho que... E tem um outro artigo aqui que eu pediria à comissão e aos senhores vereadores que mantivessem e que nenhuma hipótese retirasse, que é o único pedido que eu faço nesse Código de Posturas, é um artigo no qual dá poder para o município criar um fundo municipal de fiscalização.
de se recolher essas multas para que essas multas possam retornar em benefícios para a comunidade. Eu tenho um setor lá hoje com 10 agentes fiscais para uma cidade de 180 mil habitantes, 170 mil habitantes, é um fiscal para cada 17 mil moradores, com apenas um veículo automotor. Um veículo automotor. Nossa fiscalização é dividida em 3 setores, eu como coordenador fico dentro da secretaria, e os 9 fiscais são divididos em 3 setores, 3 fiscais para cada setor da cidade. Um setor sai num dia, os outros 2 setores ficam dentro da secretaria. E se eu tiver algum problema urgente, que eu sempre tenho, eu preciso esperar um outro carro da secretaria chegar para mim poder usar, para mim poder. Então, quer dizer, eu não tenho equipamentos suficientes, eu não tenho estrutura lá para que eu possa atender os bairros da mesma maneira que eu atendo o centro da cidade. Porém, todas as reclamações que chegam na secretaria e todas elas podem ser protocoladas com um número, nós damos respostas. Tá? Então, o código não é só para o centro da cidade, não, é para a cidade toda, mas só que eu faço aqui um apelo também ao Poder Executivo, principalmente ao novo que está entrando, que olhe com mais carinho o setor de fiscalização, que é um setor muito importante para a população, que ele fiscaliza problemas diários e corriqueiros, às vezes são problemas que a pessoa até cansa, igual, por exemplo, a reclamação do vereador Antônio Carlos Pereira. Hoje, todas as reclamações de repúblicas que chegam dentro da secretaria, desde que instruídas comprovadamente que houve a perturbação do sossego público por boletim de ocorrência da Polícia Militar, nós autuamos o proprietário do imóvel. Várias repúblicas, principalmente na área que ele citou, no Jardim Country Club, os proprietários foram autuados devido às festas, ao barulho incessante dos... Porém, eu só posso fazer isso com o boletim da Polícia Militar, porque eu não tenho equipamento, eu não tenho capacitação técnica, nem eu nem meus fiscais temos capacitação técnica para usar o decibelímetro e lá no momento comprovar a perturbação do sossego público. Eu tenho a lei que diz que a gente pode multar mediante o uso desse decibelímetro, mas eu não tenho capacitação técnica. Então, quer dizer, dificulta muito o nosso trabalho. Então, a partir desse novo código, eu acho que foi extremamente feliz e a parabenizo aqui a doutora Regina Cioff por ter comprado, por ter trago isso à discussão, porque eu acho que vai ser um novo ânimo para a nossa fiscalização, vai ser um novo ânimo para a cidade, mas eu também peço aqui que a gente, estruturalmente, que os servidores possam ter a estrutura suficiente para que a gente possa trabalhar. Um exemplo básico, estamos tendo muito problema aí com os ambulantes aqui no centro da cidade. Primeiro problema da população não entender a situação da apreensão. Tá? Hoje em dia nós não fazemos mais apreensão sozinhos. Eu não deixo mais meus fiscais saírem da secretaria sem a Polícia Militar, seja qual tipo de apreensão for, porque nós estamos sendo agredidos, ameaçados de morte, por um simples vendedor que está... Quando a fiscalização sai, eu acho que é o pior trabalho que nós temos na nossa divisão é a apreensão. O dia que chega a determinação para realizar a apreensão é o pior dia nosso no nosso trabalho, que a gente sai, porém é lei. Estamos aqui para cumprir a lei. E antes do fiscal realizar a apreensão, nós avisamos. Nenhuma apreensão é feita na cidade sem que a pessoa esteja avisada. Todos são avisados. E quando a fiscalização sai, eu preciso esperar um carro de um outro setor desocupar para ele vir dar apoio para a gente. Então, acho que não está mais em época disso, né? Então, além do código de posturas, podem ter certeza do comprometimento dos agentes fiscais, dos servidores, no cumprimento efetivo dessa lei. Porém, a gente pede aí o cuidado do Executivo Municipal em apoiar o nosso trabalho e dar estrutura suficiente para que a gente possa exercer o trabalho. Bem, só a título aí de colaboração e lembrando aos senhores vereadores, a todos presentes, quem nos assiste, na Lei Complementar 141 de 2012, o Código de Vigilância à Saúde e Vigilância Sanitária, que também foi um trabalho
da legislatura anterior, tem uma seção do controle de zoonoses e vetores também. Além, uma outra seção também, está dentro do Código de Vigilância, que fala da parte administrativa, de fiscalização e tudo. Então, que foi aprovado aqui por essa casa. Além, então, da Lei Complementar 58. Vereador Thiago Cavelanho, nós aprovamos aqui, lembra? E está no processo administrativo sanitário também, só para colaborar. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Paulo Tadeu? Senhora presidenta, eu não vou fazer nenhum comentário do Código, até porque a gente tem discutido exaustivamente o Código nas comissões, e nós pretendemos, até por orientação da própria relatora, que, aliás, tem feito um trabalho que precisa ser reconhecido, um trabalho brilhante, muito sério, muita dedicação, e nós pretendemos que isso seja votado aí num tempo recorde mesmo, porque nós temos os prazos muito curtos, porque nós temos um interstício aí de 15 dias, 15. Né, entre as duas votações. Então, nós temos que procurar antecipar o máximo essa votação. Eu só queria fazer uma referência ao esforço da casa para que a gente chegasse a esse ponto, né, porque, visto assim, né, um código de 250 artigos, mas a quantidade de incisos, de parágrafos, isso aqui chega a 500, 600 dispositivos legais, então é uma coisa bastante densa e bastante complexa para que a gente discuta, mas ainda assim preciso dizer que tudo isso está sendo feito no contexto de uma produção legislativa permanente. A análise das prestações de contas, dos fundos, a análise de prestação de contas das fundações, das autarquias, né, a análise, enfim, do processo legislativo todo, o nosso trabalho de fiscalização. Então, é importante ressaltar isso, destacar isso, porque, com frequência, o Poder Legislativo, e lamentavelmente nos dias sombrios que nós estamos vivendo, a atividade política tem sido um tema de um tratamento de criminalização. Frequentemente as pessoas olham para a produção legislativa como se nós aqui estivéssemos às terças-feiras, das 3 às 8 da noite, das 3 às 9 da noite. E isso é absolutamente uma má fantasia, né? Porque, de fato, a demanda e a exigência que a produção legislativa aqui nesta casa tem, envolve a todos os vereadores, e a dedicação tem sido, que precisa ser reconhecida, porque eu digo isso mais em função do todo, precisa ser reconhecida e defendida, sobretudo porque é um trabalho de muita responsabilidade. Afinal de contas, nós temos a contribuição técnica da secretaria, nós temos outras contribuições, nós temos uma série de pessoas que fizeram propostas e que propuseram aqui emendas ou inserções de legislação específica, mas a responsabilidade pela aprovação, pela discussão e pela aprovação da lei é de cada um de nós, né? Então, não é jogar confete para cima para entrar embaixo, não. Mas eu acho que se a gente não se defende, ou se a gente se silencia diante da injustiça, o silêncio frequentemente pode ser confundido com a mentira. A omissão pode ser confundida com a mentira. Então, não posso deixar de registrar, de ressaltar e de relevar o papel de cada um dos nossos colegas vereadores e vereadoras aqui, nesse trabalho extenso, intenso. Nós chegamos a fazer reunião de comissão 2 vezes numa mesma semana, para tratar especificamente desse assunto, além de todos os outros processados que nós tratamos. Hoje, por exemplo, nós tratamos de pelo menos 4 ou 5 processados,
já com o objetivo de formalizá-los para a próxima quinta-feira, terça-feira é feriado. Mas, além disso, hoje houve uma distribuição de 12 processados, um deles, inclusive, com 2 volumes. Então, é um trabalho intenso, é um trabalho árduo, e que eu gostaria de lembrar que tudo isso é feito com um assessor por gabinete. É algo que é impensável, nós temos que refletir sobre essa questão e ter uma postura muito mais ativa no sentido de defender que a qualidade da produção legislativa depende também da estrutura que nós tenhamos para o exercício da vereança. Então, todo esse trabalho, eu repito, é feito com um assessor apenas por gabinete, né? E essa é uma realidade que nós não podemos dar continuidade a ela. Nós precisamos refletir sobre isso, porque podemos até comprometer a qualidade do nosso trabalho se nós não tivermos a coragem, a ousadia de dizer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. É mais no sentido de ressaltar aqui o trabalho dos colegas e das colegas vereadoras. Vereador Jones pediu a palavra. Ortega, você se atém muito a decibelímetro, mas existe o artigo 42 da Contravenção Penal, que o sossego, perturbação do sossego alheio. Você não pode trabalhar com isso na hora da fiscalização, na hora de dimensionar esses problemas, tanto de som quanto de repúblicas e outros barulhos mais por aí? Não poderia? Desde que esteja relacionado com o Código de Posturas. Eu não tenho autoridade para usar o Código Penal. Se ele estiver regulamentado no Código de Posturas, sim. E hoje a legislação existente de som no município até não é uma legislação ruim, não. O que nos prende muito é isso, é não ter o uso do decibelímetro. Era a mesma coisa que acontecia com a polícia. Os carros particulares com som alto, os policiais, eles tinham que ter o decibelímetro para provar que o som estava alto. Então, quer dizer, o que nos prende hoje na legislação seria esse uso do decibelímetro. E outra coisa, Jonei, por exemplo, o estabelecimento comercial, por exemplo, uma boate, uma danceteria, que está funcionando lá até as 3, 4 horas da manhã, e está perturbando o sossego público. Se eu faço uma autuação e a pessoa apresenta um laudo técnico com a RT, eu preciso de uma outra RT para derrubar isso. Aí precisa-se usar o decibelímetro. Como é que eu vou usar se eu não tenho competência técnica para emissão de laudo? É uma coisa, gente, é uma coisa extremamente simples, um curso de uso do decibelímetro. É uma coisa extremamente, eu acho que até hoje o município, há quantos anos, desde a primeira chefia, em 2002, eu peço, e não é somente essa administração, desde 2002, quando eu ocupei a chefia pela primeira vez, eu solicito ao Poder Executivo a qualificação dos agentes fiscais para uso do decibelímetro. É um curso extremamente básico. Então, acho que eu não vejo dificuldade nenhuma, e principalmente a disposição dos agentes fiscais em querer solucionar o problema. Bem, não havendo mais quem queira, o vereador queira se manifestar, eu gostaria aqui também de fazer uma consideração. Primeiramente, dizer que a importância do trabalho realizado principalmente em conjunto com o Executivo, dizer que os poderes são independentes, mas têm que ser harmônicos, para que a gente possa ter frutos como esse, como esse Código de Postura, com as alterações aí necessárias. Colaboração do Flávio, especificamente, mas a sua equipe foi fundamental, muito importante. Ressaltar aqui o trabalho dos servidores, dos vereadores. Paulo Tadeu já fez a sua colocação. Não vou ser repetitiva, apenas dizer que juntos é que nós podemos transformar, somente juntos, com a sociedade, com a Câmara, o Executivo, é que nós podemos transformar, que realmente possamos agregar valor às nossas leis, aos nossos códigos, de uma forma democrática, construindo isso com responsabilidade e comprometimento com o município. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, a colaboração de todos, aqueles que mandaram já propostas
que estão aqui, todas anexadas no processado. Vai anexar mais as alterações sugeridas aí pelo Executivo, pela equipe do Flávio. Pedir para protocolar para que nós possamos dar andamento e realmente votarmos esse importante instrumento para o município de Poços de Caldas. Uma boa noite a todos e muito obrigada.